Vamos orar? Fazer o inverso? Antes de eu ler a palavra, normalmente nós lemos e oramos, faz parte da liturgia da nova unção. Hoje eu vou inverter isso um pouquinho, tá? Deus e Pai, toma as nossas vidas nas Tuas mãos, toma cada um de nós, Senhor. Ó Pai, faça-nos entender o propósito da nossa existência. Ser conosco, no nome de Jesus, e aos que creiam que possam dizer amém e amém. A igreja precisa entender o propósito da sua existência. Ela precisa compreender para que ela foi criada. Normalmente a igreja, ela gera membros, que geram outros membros, porque ovelha gera ovelha. Pastor cuida. Mas não foi para isso que você foi criado. Nós fomos criados como úteros do Pai, para gerar filhos. Eu sei que isso é um pouquinho complicado, mas extremamente necessário. Que você entenda que você foi criado, gerado para gerar. Eu costumo dizer que eu só posso dar, melhor dizendo, aquilo que eu tenho para oferecer. Eu não posso te oferecer o que eu não tenho. Então nós só podemos dar aquilo que possuímos. Para isso nós vamos entender que gerar no mundo espiritual vai muito mais além. Muito mais além. Você vai ver que não é o fato de uma jovem começar o seu ciclo menstrual que dá a ela a estrutura de gerar uma criança. Pode até ser que gere, mas será uma criança gerando outra criança. E para isso, nós então entendemos que o corpo precisa estar formado. Eu gosto quando o apóstolo Paulo vira na sua primeira epístola aos Coríntios, a igreja em Corinto, lá no capítulo 3, a partir do seu versículo 1, na nova tradução. Eu gosto porque ele trata desse texto de uma forma muito firme. Ele diz assim: na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive que falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé. Tive que alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso. E ele vai dizer assim: e ainda não estão prontos. Aqui mostra uma preparação de uma igreja. Aqui mostra que eu preciso gerar sim, mas preciso entender o que eu vou gerar. Com uma igreja consciente, uma igreja que entenda que apesar do codinome igreja, que nós somos filhos e que somos úteros do Senhor. E como úteros do Senhor, nós vamos precisar gerar. Eu separei aqui algo que eu quero poder compartilhar com vocês. O útero é um órgão em forma de pera que possui paredes espessas e faz parte do sistema reprodutor feminino. Esse órgão apresenta como sua principal função servir de local
para o desenvolvimento do bebê. Olha que coisa. Servir. Úteros que servem. E eu quero falar pelo menos a respeito de 3 úteros. Quero falar do primeiro, expressado no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 1, a partir do versículo de número 11. Esse é o primeiro útero que a igreja precisa entender, que gera com propósito. Úteros que precisam gerar com propósito. E o texto diz: eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, um anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Vamos saborear esse texto. Ele será diante do Senhor. Isabel agora vai gerar algo grande, mas que não é tão grande como o Senhor. Ele é grande diante do Senhor. Esse é o primeiro útero que eu quero falar hoje. Essa é a primeira mulher que eu quero falar hoje, que vai dar à luz a algo com propósito. Isabel vai dar à luz aquele que vai preparar o caminho. Aquele que vai vir anunciando, pregando, arregimentando, dará à luz a João. Tão firme. E o texto diz assim: olha, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno. Que coisa! Que texto! E o texto diz assim: e converterá muitos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Ela está prestes a dar à luz, sabe? A Bíblia diz que ela vai conceber e ela vai levar 5 meses para anunciar que está grávida. Depois do 5º mês, ela entende que a vergonha dela havia ido embora. Quem gera propósito, irmão, quem gera aquilo que é propósito, não vive o opróbrio, a vergonha. Muito pelo contrário, é retirado dele a vergonha, o opróbrio. Filhos que são úteros do Pai, filhos dispostos a servir, filhos dispostos a dizer: Senhor, que a partir de mim, filhos que entendem o que André entendeu. Seu nome citado poucas vezes na Bíblia, mas ele é o irmão de Simão, o Pedro. Sim, aquele Pedro impulsivo no início da sua caminhada, aquele Pedro que anda sobre as águas, aquele Pedro que agora vai ser o líder da igreja, aquele Pedro que no seu primeiro sermão 3.000 se convertem, no seu segundo sermão 5.000 se convertem. Pessoas que vão gerar e que vão ter prazer nisso, sabe? Vão ter prazer de entender que você pode estar gerando alguém que vai muito mais além do que você. Que você pode estar gerando alguém que vai pisar em lugares que você nunca pisou.
que vai pregar em lugares que você nunca pregou, mas que tem uma paternidade sobre essa vida. Um dia qualquer um de nós teremos que lembrar de onde saímos, de onde fomos gerados, de qual paternidade nascemos. E o texto diz que Isabel gera, sabe? Isabel, volta aos versículos, volta para mim, no 14 para mim. Olha o que diz o texto: em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Aí o 15 vai dizer: pois ele será grande diante do Senhor. Ela está prestes a dar à luz aquele que vai preparar o caminho do Mestre, irmãos. Tire essa concepção do seu coração em definitivo. Essa é a igreja de Cristo. É aquela que gera filhos. E o processo de gestação é fácil? Claro que não. Ele é alimentado com dores? Claro. Mas eu não posso esquecer o que diz João lá no seu capítulo 16, a partir do seu versículo de número 20. Essas dores não vão durar para sempre. Virá um tempo de alegria. Eu não sei se você sabe, mas todas as vezes que o texto diz em verdade, esse texto é a aplicação da palavra amém. Que significa o quê? Assim seja. Então todas as vezes que Cristo ia expressar alguma coisa, e que Ele diz em verdade, está dizendo assim: olha, vai se cumprir, antes de falar alguma coisa. Pegou ou não pegou? Ele diz amém. Eu vos digo, chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Aí o 21 ele vai dizer: a mulher quando está para dar à luz tem tristeza, porque a sua hora é chegada, mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. É quando você entende que você foi chamada para gerar, você foi chamado para gerar. Quando você compreende isso, as coisas começam a tomar forma. Isaías, lá no capítulo 26, versículo 18 e 19, ele vai nos ensinar algumas coisas. Ele vai mostrar alguns textos, revela algumas coisas para a gente. Concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. Não trouxemos à terra livramento algum, e não nasceram moradores do mundo. Repita comigo: eu não fui gerado, ou melhor, eu não fui criado para gerar vento. Você está entendendo? Você é o útero do Pai. Nova unção. Eu tenho dito para Deus: Deus, nós não queremos gerar membros, nós queremos gerar filhos. Filhos que entendem o seu papel, que compreendem o seu papel. Filhos que entenderam a sua importância, a sua relevância nesses dias, e que gera. Eu falo muito com os meus liderados sobre isso. Eu digo: sabe, quando você lidar com os seus liderados, veja-os como filho. Porque se você olhar eles como filhos, você não vai praticar nenhum tipo de pecado. O que é inadmissível é sofrermos com as dores de parto, e quando gerarmos, nos contorcermos, como diz o texto, quando gerarmos, darmos a luz a vento, não trazermos ao mundo nada que possa mudar a história de alguém.
E essa primeira mulher, chamada Isabel, ela vai gerar alguém que vai preparar o caminho para Jesus. Ele vai vir à frente. Ele vai ter os mesmos costumes e vai ser até muito comparado com João Batista. Ou melhor, com Elias, no caso João Batista. Sabe, os seus costumes são... Quem gera com propósito vai gerar aquilo que vai ser diferente nessa terra. E ela vai lá e dá luz. No capítulo 1, no versículo de número 25, 26, a Bíblia vai falar de uma segunda mulher, um segundo útero. O texto diz que no 6º mês foi um anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegre-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Sabe que eu amo? A correlação de quem dá para quem vai conceber. Ele é a autoridade suprema. Não precisa me dar muitas satisfações, não. Mas para você que vai conceber, ele tem uma conversa diferente, sabe? Ele vira para ela e diz: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Há uma harmonia entre aquele que está dando aquilo que vai ser gerado. Não é uma imposição. Não é quando servíamos lá na escravidão as entidades que te obrigava, mas é de um Deus que aformoseia o seu semblante, para te dizer: olha, ainda que você gere com dores, você dará a luz com alegria, sabe? Quando você vê essa criança nascer, você vai se alegrar com isso. Ainda que os dias sejam difíceis, ainda que você sinta dor até no momento em que você estiver gerando, mas de um Senhor que vai trabalhando, sabe? Aí o versículo 29, o texto diz assim: ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta situação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Isabel vai gerar aquele que vai preparar o caminho. São 6 meses entre João Batista e Jesus. São 6 meses que separam, quase que praticamente contemporâneos. Mas precisou que João viesse à frente preparando o caminho. Por quê, pastor? Porque logo em seguida viria o próprio caminho. Cristo é o próprio caminho. Isabel vai gerar aquele que vai preparar o caminho. Maria vai gerar o caminho, a verdade e a vida.
Oh! Ah, ele será grande. Mas Isabel vai gerar aquele que vai ser grande diante do grande. Pegou? Será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono. Ah, que coisa linda. Que coisa saborosa de poder ler. Ah. E aí Maria fica um pouco confusa, né? Lá no 34, fica um pouco que... Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Aí o texto diz: respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Oh Espírito Santo, te percebemos no ambiente. Maravilhoso é tocar nas suas vestes. Maravilhoso é. Vamos declarar mais uma vez, ainda sentadinho aí, cante conosco. Maravilhoso tua presença. Oh, se você fala em línguas estranhas, pode abrir a tua boca agora aí. Maravilhoso é poder te adorar. Pode falar em línguas estranhas aí no teu lugar, em nome de Jesus. Aí na tua casa, se você tem um dom de línguas estranhas, abra a tua boca e fale em línguas estranhas. Oh, seja cheio do Espírito Santo. Oh! Maravilhoso é estar na tua presença. Oh, maravilhoso é. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. E aí no versículo 35, o anjo responde: olha mais uma vez aquele que desce, respeitando aquele que vai dar a luz, aquela que vai dar a luz. Não é um impacto, é uma presença. Não é um ladrão que entrou. É alguém que bate a porta. Não é ninguém que virá como ladrão. E aí o anjo responde: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Olha, Luan, é o meu carro, é o meu, amados. Ah, Jesus, e o poder, pode ir nessa, pode ir nessa.
Por isso que eu nem creio que E o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso também um ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Tua glória enche a minha vida, Senhor. Quão formoso és, ó Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso é, o quão formoso é, Rei do universo, ó Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. tua glória enche, Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. maravilhoso, maravilhoso é Estar em tu. Maravilhoso é poder te adorar. maravilhoso é ficar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. O terceiro útero é a igreja. Eu separei um texto aqui, mas antes eu preciso te mostrar que no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 16, a partir do seu versículo de número 18, Jesus vira para aquele que seria o líder da igreja e diz também: te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu já te expliquei isso aqui, né? Tu és Pedro, Petros, pequeno fragmento de pedra. Sobre esta pedra, Petra, pedra principal numa construção. Jesus está dizendo para Pedro: tu é Petros, um pequeno fragmento de pedra, vai representar a minha igreja. Só que eu sou Petra, eu sou a pedra principal. E sobre mim edificarei a minha igreja. E as portas do inferno, me ajuda? Essa é a primeira vez que a palavra igreja entra. É dita pelo próprio Cristo, lá em Cesaré de Filipe.
E aí ele vai continuar dizendo, 16, 19, vai dizer assim: dar-te-ei as chaves dos reinos dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Agora eu preciso falar do terceiro útero. Falei de Isabel, aqui, o útero que gera o que vai preparar o caminho. Falei de Maria, o útero que gera o caminho. E agora eu preciso falar do útero chamado igreja, que precisa gerar filhos, com uma certeza de que as portas do inferno não vão prevalecer, não vão prevalecer contra ela. O útero chamado igreja. Precisa entender o que o apóstolo Paulo vira aos Gálatas, lá no capítulo 4, no seu versículo de número 19. Meus filhos, por quem de novo, repita comigo, de novo, sofro as dores de parto. E está falando de que já sofreu um dia, entendeu, Mauro? Eu já gerei vocês. A culpa não foi minha se nesse processo da gestação, ou no momento em que eu gerei vocês, se vocês se contaminaram. Mas vocês não deixam de ser meus filhos. E eu estou disposto, de novo, a sofrer as dores do parto. Mas como agora que... Porque Nicodemos faz essa pergunta, né? Jesus vira para ele e diz assim: importa-vos nascer de novo. Aí ele diz assim: como eu, grande, vou entrar no ventre materno? Jesus vira: não, amado, não. É nascer da água e do Espírito. Aqui Paulo está dizendo: olha, eu quero pegar vocês novamente como filhos. Você sabe aquela posição que Elias ficou lá no Carmelo, não sabe? Quando ele foi orar, que ele coloca a sua cabeça sobre os seus joelhos, é a posição de um embrião. É a posição de dizendo para Deus assim: Senhor, eu sou alimentado por Ti, como um embrião é alimentado pela sua mamãe. É isso que Deus quer fazer conosco. Quer dizer para você assim: se não deu certo uma vez, não desiste não. Mas já foi tão difícil, foi. Isso aqui é para líderes, sabe, irmãos? Isso aqui é para pastores. Ele vai dizer: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto até ser Cristo formado em vós. Sinto-me gerando vocês novamente. É uma igreja que gera filhos. E se porventura alguém se perder no meio dessa caminhada, nós vamos trazer para nós. E nós vamos sofrer novamente as dores de parto. Até, pastor, até Cristo ser formado em vós. Então, pastor, Isabel gera aquele que prepararia o caminho. Isso. Maria gera aquele que seria o caminho. Tanto que na igreja primitiva, eles eram tratados como uma seita que tinha como nome o caminho. Jesus é o caminho. Então deixa eu repetir: Isabel gera aquele que prepararia o caminho. Maria vai gerar aquele que era, é e será para todo sempre o caminho. E a igreja vai gerar aquele que vai apontar o caminho. Ele morreu, ele nasceu, ele morreu, mas ele ao terceiro dia ressurgiu dentre os mortos, vive e reina para todo sempre.
A igreja que vai gerar aqueles que vão apontar o caminho, vão dizer: Ele cura, Ele salva e Ele liberta. A igreja vai gerar aquele que vai apontar o caminho, que vai dizer: Ele na cruz, ou antes da cruz, foi-lhe posto uma coroa de espinho, simbolizando a maldição. E quando aquela coroa, claro que não dá para ser profundo aqui na minha fala, mas quando aquela coroa entra em contato com o sangue de Cristo, toda maldição foi quebrada, sabe? Até o que foram para lhe fazer mal, soou para as nossas vidas como quebra de maldição. Ele sofreu por nós. Eu gosto de Colossenses, lá no capítulo 2, versículo 13, 14 e 15, eu gosto de Paulo aos Colossenses, ele é firme no que ele diz, sabe, aqui mostra o leão e mostra o cordeiro, sabe, o texto diz assim: a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, está falando da lei, e pela incircuncisão da vossa carne, continua falando da lei, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos, repita, Ele perdoou todos os nossos pecados, tendo cancelado o escrito de dívida. Muda a versão para a gente, deixa eu tentar achar uma versão melhor aí do 14, vai, pode ser a RC, isso, linguagem de hoje. Ele anulou a conta, anulou a conta da nossa dívida. Legal essa, vai para uma outra, para mim, por favor. Em nome de Jesus, isso. A NVI vai dizer: e cancelou a escrita de dívida que consentia em ordenanças. Vai, vê a RC para mim. Havendo riscado, é essa que eu quero. Havendo riscado, vai, me ajuda aí. Havendo o que era contra nós. O que é isso aqui? E pendurou, sabe aonde que ele foi? Ele foi lá e pendurou na cruz, cravando-o na cruz. A cruz tem esse poder, sabe? O que significa isso? Estou terminando agora para a gente ir almoçar. O que significa isso? Lembra os bares antigos? Lembra como é que era? O cara ia lá, fazia a sua conta, aí o dono do bar pegava o papelzinho escrito e pendurava no prego. Jesus foi lá e cancelou tudo isso. Me dá isso aqui. E colocou na cruz do Calvário. Toda a dívida foi paga por você. Toda a dívida foi paga pela tua vida. Toda a dívida foi paga. Havendo riscado a cédula que nos era, que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Aí o versículo 15 diz assim: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Sabe, esse é o Deus que eu sirvo. Isabel vai gerar ou gerou aquele que prepararia o caminho. Maria gerou aquele que era o próprio caminho. Como eu lhe contei, 6 meses de diferença entre João Batista e Jesus. E eu e você precisamos gerar aquele que vai apontar o caminho. Repita comigo: Jesus vive e reina para todo sempre. Se coloque de pé em nome de Jesus. Úteros, saia daqui com essa certeza que você foi chamada, você foi chamado para gerar filhos. Eu gosto porque
As 3 mulheres, tanto Sara, ou Sarai, quanto Raquel, quanto Rebeca, eram estéreis, não podia dar à luz. Por Rebeca, Isaac ora 20 anos. Quantos anos? 20, meu Deus. Eu quero poder dizer para você, na ordem é Sara, Rebeca e Raquel, que Deus está te fazendo voltar a gerar. Oh, a partir de hoje, você volta a gerar filhos. Eu só falei de Sara porque o texto diz que ela tinha o ventre amortecido. Oh! Deus está revertendo quadros hoje aqui. Volte a gerar. Não mais membros, mas filhos. Oh! Cante conosco. Ele exaltado, exaltado o céu. Exaltado, exaltado do céu. Eu louvarei, exaltado, é sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Tem pessoas aguardando a tua ligação. Senhor, Tua verdade vai sempre. terra e os céus glorificam teu santo nome. Exaltado, o Rei exaltado no céu. Oh! Exaltado Rei, eu louvarei seu nome, tua verdade vai sempre enganar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. O salmista, lá no Salmo 42, lá no Salmo de número 42, o texto diz assim: como suspira a costa pela corrente das águas,
Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Aí o 2 vai dizer: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Antigamente tinha uma convicção em você. Esse texto fala da corça sendo afugentada pelos os seus inimigos, seus predadores, e se escondiam dentro das cavernas. E os predadores ficavam do lado de fora à espreita, dizendo: ela não vai suportar, ela vai ter que sair. E tinha uma hora que ela sentia sede, e ao cheiro das águas ela corria de forma veloz, sem ter medo do inimigo, e ela ia em direção às águas, e os seus opressores, seus inimigos, não podia com ela. Chegou um tempo de você entender isso. Você foi gerado para gerar. Aí o texto vai dizendo assim, ó, versículo 3, eu vou parar no 4. Olha o que diz: as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, enquanto dizem continuamente: o teu Deus onde está? Onde está você? Versículo 4, eu termino nele. Lembro-me destas coisas. Foi que eu estava aqui no altar e Deus me deu aqui e eu abri. Lembro-me destas coisas. Olha o que diz: e dentro de mim se derramava a alma, de como passeava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, em multidão, em festa. Tem gente aguardando por você, tem gente aguardando para que você ligue dizendo assim: vão para a casa do Pai. Tem gente esperando para que você entre em contato para dizer assim: ó, vamos, não fica de fora não. Ó, vai ter um banquete lá, vai ter uma palavra para a tua vida, vai ter, sabe, aquela alegria tem que voltar novamente para o teu coração, aquele regozijo, aquela vontade de servir. Mas o inimigo está à espreita. Não se preocupa com ele não. Não se preocupa com ele não, porque se cumprirá na tua vida Romanos 8, no seu versículo 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem mais nada que possa atrapalhar. O inimigo não pode tocar em você. Satanás não pode tocar na tua família. O diabo não pode tocar em você. Você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Úteros que geram filhos. Deus está despertando úteros aqui, irmãos. Deus está despertando úteros aqui. Chega, está te tirando da zona de conforto. Essa manhã Deus está te pegando. Profeticamente, vai. Troca de lugar comigo aqui. Coloca lá o salmista lá no 42, no 4, vai. Voltando a guiar em procissão, vai. Indo em direção à casa do Pai. De como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Entre gritos de alegria e louvor. Quantas vezes você caminhou mesmo entristecido? Quantas vezes você guiou mesmo fragmentado, sangrando, chorando, mas você sabe que você está guiando para alguém que tem poder de cura, de consolar, de recolher as lágrimas. Deus está te chamando para voltar a guiar em procissão. Deus, Senhor, leva-nos em paz. Toma nossas vidas aqui nas tuas mãos.
Prepara-nos, Senhor, porque eu tenho certeza que à noite haverá um número de pessoas que serão guiadas em procissão à casa do Pai, Senhor. Em procissão à casa do Pai, nós vamos pegar, nós vamos guiar, nós vamos dizer: estou aqui, vamos embora, vem comigo, Deus tem algo. Não olhe as circunstâncias, que o amor de Deus, o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Úteros que geram filhos. Nunca mais tu vai gerar membros. Você vai gerar filhos que serão membros do corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça desse corpo. Ei, que Deus abençoe a tua vida, rica e abundantemente, que as suas palmas glorificam e exaltem ao nosso Senhor Jesus.